Oi, pessoal. Hoje eu estou muito feliz em vir aqui fazer o terminal. E eu vou contar para vocês o porquê. Porque essa pessoa, a convidada de hoje, ela está em um lugar que eu gostaria muito de conhecer, que é nada mais, nada menos do que Salvador, a terra da alegria. Portanto, eu gostaria de apresentar para vocês a Renata Lima. Renata Lima, ela é professora, historiadora, escritora e poetisa. Mulherão. Só que em 2019, a Renata, ela descobriu um câncer de mama. Então, ela vem aqui compartilhar essa história com a gente de como foi essa descoberta, como foi para ela conviver com um câncer e como está sendo esse tratamento até agora. Roda a vinheta! Renata, eu gostaria que você iniciasse falando como foi esse seu processo da sua descoberta com câncer de mama. Eu sempre fiz o autoexame, porque o câncer de mama, ele já atravessa a minha história familiar, né? Minha mãe teve câncer de mama, tias-avós, primas de minha mãe, né? E então eu já me preocupava com a campanha de conscientização. Então, a questão do autoexame eu sempre incentivei e fazia, né? Se eu deixasse de fazer um mês, era apenas um mês que eu deixava de fazer. Então, por 20 anos, praticamente, eu fiz o autoexame. Depois de 40 anos, passei a fazer a mamografia, né? Hoje eu tenho 44, vai fazer 43 ano passado. E eu, no dia 12 de março, eu fui para a minha ginecologista e fiz todos os exames na clínica, saí de lá 18 da tarde, peguei o maior engarrafamento e para poder sair com os resultados já na mão, não voltar depois. E estava tudo perfeito. Não havia nada para que eu me preocupasse. 12 de março, isso. Veio o ciclo menstrual no final de março, início de abril, né? Final de março, início de abril. E logo após, como uma recomendação, né, de praxe, eu fiz o autoexame. No momento que eu toquei, eu sempre começava pela mão esquerda, depois ia para a mão direita. E quando eu toquei na mama esquerda, eu senti um nódulo. E aí eu senti o nódulo e, de imediato, a frase que veio à minha mente foi: ele chegou. E aí eu fui fazer o que eu tinha que fazer, saí, fui fazer minhas comprinhas, e aí já comecei ali naquele pensamento. Aí voltei e toquei de novo, ele era palpável, muito. E de uma forma diferenciada do que depois eu fui descobrindo, né? Ele estava solto na mama. Né? Minha mama não era densa, porque eu nunca fui, e no caso, e não era grande, mediana. Eu havia passado já por uma cirurgia plástica, eu fiz uma cirurgia antes, né? Questão estética, que eu quis fazer essa cirurgia, e eu não tinha essa mama que tivesse dificuldade de eu sentir. Então, o tamanho dela possibilitou que eu sentisse bem presente, né? Ele fosse bem palpável. Aí eu fiquei, claro, pensando, né? Será que será que não é? Já comuniquei logo com o meu marido, falei para minha filha mais velha, e eles ficaram, né, naquela tensão, não tenso, porque não vamos ficar tensos, vamos ser otimistas. Meu marido é muito otimista, né? E aí ele
ele ficou assim e tal, mas no dia seguinte eu acordei na madrugada para ir no banheiro e ele estava encolhidinho em posição fetal. Quando ele fica assim, ele está com algum problema, muito preocupado. E aí eu chamei, né, e falei, por que isso? Eu estou contando isso para vocês, que é uma coisa bem íntima, para vocês verem como a gente consegue, né? E aí eu estou indo num caminho de conexão, até pelo o nome do seu canal, como a gente consegue, já num primeiro momento, conectar nossas emoções de tensão, né? Porque o câncer, ele chega, e ele chega não só para o paciente, ele chega para quem está ao redor, os amigos, os familiares. Então, o companheiro tão próximo, e aí eu abro um parêntese para poder falar, não é não é minha realidade, mas é de 70% das mulheres com câncer, os companheiros se vão, né? E a gente, é importante a gente falar isso, aí vai mexer com depressão, autoestima, um monte de coisa. E eu não passei por isso, mas sou solidária, né? Estou atenta a todas. E então, o que aconteceu? Ele ficou nessa posição, e aí eu perguntei o que foi. Aí ele disse assim, eu senti. Aí eu senti o quê? Eu sou sonolenta, né? Aí, eu senti, eu toquei em seu seio e senti. No momento que nós estávamos namorando, né? Eu fui dormir até que ele não, ele ficou preocupado. Por quê? Porque eu já tinha passado, né, com pessoas próximas, muito próximas, e que ele também conviveu com o processo do câncer de mama. E um processo que hoje eu nem me corrijo com essa questão, porque eu poderia dizer, minha mãe perdeu para o câncer, minhas tias perderam para o câncer. E eu já utilizei essa frase, né? Porque o câncer era um tabu social e um tabu dentro da família. Então, eu digo, não, todas foram vitoriosas, deixaram seus legados, deixaram as suas heranças em nós, né? Afetivas, afetuosas, amorosas, seres humanos que tiveram suas vidas marcadas pela doença, mas foram mulheres vitoriosas, né? E aí, quando eu fui fazer as coisas, buscar exames e tal, ir para médico, eu fui sem querer ir. Eu fui sem querer ir, sabe? Não é como dizer assim, eu preciso saber o que é. Eu preciso saber se é um nódulo maligno, se eu estou com câncer. Eu já pensava assim, eu não posso pegar e deixar para lá. E o pior, eu fui uma semana depois para a médica, o dia que eu descobri, né? Para ela fotografar e ela me indicar os médicos que eu deveria ir. Então, do dia que eu descobri ao dia que ele foi fotografado, ele cresceu absurdamente. E eu apalpava e sentia que ele tinha crescido, né? Aí ela, vamos fotografá-lo, né? Vamos ver isso aí. Eu passei a chamá-lo de intruso, né? Porque se você tem o quê, Renata? Eu não tenho nada. Eu estou com esse intruso aqui. Eu falei para isso para diversos especialistas, para diversas pessoas que estavam fazendo os exames, tomografia, que eu nunca imaginei que eu iria entrar em uma máquina para fazer nada disso. Então, tudo era novo, né? E os encontros que eu tive também eram novidade. Quando eu cheguei, falei com ela, ela falou, calma, pronto. Eu fui para a médica, eu fui para a clínica como se fosse anestesiada. Nem lembro como eu cheguei. Peguei meu carro, fui dirigindo, botei eu coloquei o CD, eu lembro que eu coloquei o CD de Alceu Valença. E eu adoro a Anunciação, né? E a primeira música do CD é a Anunciação.
Eu repeti a anunciação até chegar lá. Foram 20 minutos de carro. Eu não ouvi mais nenhuma música, eu ouvi o CD completo. Eu repeti a anunciação várias vezes. Eu adoro, né, essa música, e aquilo ali me marcou. Eu estou indo e estou ouvindo a anunciação, assim, com aquela ideia de que essa música está me acalmando, está me acalmando. Eu gosto dela e ela me traz lembranças da infância e muitas coisas. Então, eu fui, e aí fui pensando, eu cheguei lá, a clínica, que geralmente é super cheia, não tinha ninguém, e eu peguei e disse, ai, graças a Deus, e fui fazendo as coisas, pronto, saí de lá já com indicação de mastologista, né? E aí fui fazer. Fui para o mastologista, conversamos e marcaram minha biópsia, né? Minha biópsia foi dia 2 de maio e é aniversário de meu marido, no dia 2. Ele foi trabalhar, dar aula e a biópsia foi marcada para 1h da tarde. Então, eu estava num momento bom profissional, eu estava bem no meu casamento, eu estava bem com minhas filhas, né? Minha filha começando a faculdade, eu estava bem. Eu não tinha as pessoas, aí as pessoas, você tá, é a mágoa retida, né? Aí você tem que ter muita paciência. Eu falei assim, não, você se mágoa, você guardou suas mágoas, né? Você teve alguma coisa, aí eu disse assim, poxa, é complicado. As pessoas querem buscar uma justificativa que nem sempre tem, né? E aí nessa você começa a se culpar. Se você não trabalhar a sua cabeça, você se culpa. Porque eu não vi isso? Porque eu não olhei? Será que não estava? Será que a clínica que eu fiz um exame errado? Será que o que foi que eu fiz para poder estar né, conseguir estar com o câncer, né? Desenvolvido esse processo? Então, um monte de noias, de paranoia que as pessoas colocam na cabeça da gente, e a gente tem que se libertar disso, né? Tirar isso, tirar esses mitos da nossa cabeça, tirar esses tabus. Como eu não estava muito paciente para isso, eu preferi me recolher, antes que olhassem para mim e ficassem, coitadinho, porque o cabelo vai cair. Apesar de que eu neguei isso, né? Eu era tão... era uma mistura de autoconfiança e de soberba também, que eu achava que eu era diferentona, que comigo não ia ser assim, não. Alguma coisa eu estava aprendendo ali, até o ponto que eu cheguei, eu passei a não pentear mais meu cabelo, nem tocar na minha cabeça para ele não sair nada, né? Até que... E aí eu não deveria ter feito, eu penso, eu não deveria ter agido dessa maneira, porque eu poderia ter me poupado de um sofrimento, certo? Que acabou me ensinando alguma coisa, me ensinar a não fazer mais, a agir de uma maneira, a compreender os processos e não querer ultrapassar as coisas, ou mudar o que não consegue se mudar. Então, eu deixei minha cabeça ficar, como você falou das crateras da rádio, eu deixei meu cabelo chegar a esse ponto. Me conta uma coisa, o seu tratamento, ele foi feito todinho pelo SUS? Não, eu sou funcionária pública, né? Sou professora de escola pública e meu marido também é funcionário público. Então, nós temos um plano de saúde estadual, né, para os funcionários, e eu tive acesso a uma clínica particular que eu fiz todo o meu tratamento. E ela tem 3 polos na cidade, né, em 3 locais, inclusive em um dos hospitais que temos aqui. O Hospital da Bahia também referência em muitos tratamentos,
Eu fiz minhas cirurgias, todas as minhas cirurgias eu fiz lá, né? E vou fazer, daqui a alguns dias, eu estou em pré-operatório para fazer a preventiva dos ovários, né? Por conta da mutação genética, eu tenho a porcentagem também de se não retirar, de desenvolver câncer nos ovários. Então, eu vou retirá-los, né, de forma profilática para não correr o risco, né? Estilo o que a Angelina Jolie fez, né? Só que a Angelina não foi diagnosticada, né? Ela fez a prevenção com as mamas e com os ovários, tanto que a mãe dela teve câncer de ovário e a tia de mama, né? Então, ela descobriu o BRCA1 e fez as devidas profilaxias, né? Quer dizer, as prevenções. E eu farei também, e estou nesse preparatório, né? E aí, nesse processo, a gente descobre um monte de especialista, né? Então, eu tenho um acompanhamento, eu disse, porque eu disse, essa é médica de cases. Então, eu estou com mastologista, oncologista, hematologista, pneumologista, né? Porque eu tive tratei uma tuberculose durante o processo de quimio. Eu tinha muita falta de ar e não se descobria. Aí eu fiz umas 2 pequenas cirurgias para descobrir, tirei um pedacinho do pulmão, pá. Minha oncologista pirou quando a equipe de cirurgia que resolveu tirar esse pedacinho de pulmão. Ela, vai acabar com meu trabalho, vai, meu Deus, vocês querem matar minha paciente. Uma loucura, mas rendeu risadas depois, ainda bem, né? E piadas internas lá com o cirurgião e ela. Mas um tratamento, foi um tratamento bastante humanizado, né? Médicos, eles trabalham na clínica, trabalham em hospitais públicos. O meu cirurgião mesmo é o mastologista e cirurgião. Ele me operou e foi o primeiro contato que eu tive sobre a questão do tumor. Ele passou, ele disse, vamos fazer imediatamente essa biópsia. E ele foi bem sincero comigo. Ele está crescendo. Quando você chegou aqui, a foto, ele tinha 2 centímetros. Quando eu cheguei nele, já tinha 4. Então, era um crescimento agressivo, absurdo, em poucos dias. E ele disse, olha, pela minha experiência, ele tem muita chance de ser maligno. Mas vamos fazer a biópsia. É preciso fazer a biópsia. Então, eu fui fazer a biópsia, né? Chorando sozinha, porque já não tinha mais condição de dirigir. Então, eu peguei um Uber e fui só na biópsia, viu? Eu não tinha condição de dirigir. Aí eu disse, meu Deus. Aí o coitadinho do Uber ficou, a senhora está sentindo alguma coisa? A senhora está sentindo alguma coisa? Porque eu fui chorando, parecendo que ia para uma forca. Chorando, me acabando de chorar, indo para fazer a biópsia, né? E só analisando todas os olhares dos técnicos, dos enfermeiros, tudo, né? Tentando ler nos olhares aquilo. Alguém me dissesse que não era, né? Aí depois uma amiga minha que é técnica de enfermagem, ela disse, eu disse, aí o pessoal falou, não, que nada. Eu disse, eu percebi que a médica que fez a punção e tal, ela ficou assim. E aí a gente percebe sim, porque sabe que o líquido é diferente. Não é saudável. Né? Hoje a gente sabe. Eu não sabia, eu aprendi depois. Ela percebeu, ela fez carinho em minha cabeça, carinho em meu braço, porque ela estava vendo ali. Não ia me dizer, eu ia esperar o resultado, mas ela viu ali mais uma, né? Mais uma premiada.